Oi, boa tarde. Eu vos desejo a paz do Senhor Jesus. Nos tempos de hoje, o que nós mais precisamos é a paz de Cristo. Mesmo passando pelos desafios, nós sabemos da importância de termos a paz de Cristo em nossas vidas. E vamos vivendo dia após o outro, vencendo cada um desses desafios. A reflexão de hoje é sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu vou iniciar a leitura bíblica aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim. Desculpem o barulho, é que eu tento procurar um lugar silencioso, mas às vezes é inevitável, né, de acontecer algum barulho. E diz assim em Atos 1, 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então aqui, Jesus, ele fez uma promessa e ao mesmo tempo ele deu uma ordem. Ele fez uma promessa e ao mesmo tempo ele deu uma ordem para a igreja, de que eles receberiam o Espírito Santo, o poder ou a virtude do Espírito Santo, depende da versão da Bíblia de vocês. E ser-me-eis, o próximo passo era evangelizar, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Ou seja, tinha uma promessa que receberiam a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e uma ordem, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, pregar a palavra, ministrar a palavra de Cristo. Mas tem algo muito importante que deve ser dito, que deve ser entendido, que aqui a igreja, e nesta igreja estão incluídos os discípulos, eles estavam recebendo aqui a virtude, o poder do Espírito Santo, mas eles já tinham recebido o Espírito Santo, eles já tinham o Espírito Santo dentro deles, como nós podemos confirmar lá em João, capítulo 14, 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso daqui foi antes da crucificação. Jesus deixou essa promessa, que seria enviado o Consolador. E após a ressurreição, lá em João 20, capítulo 20, versículo 22, diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então os discípulos, é algo interessante de ser dito, é um estudo, né? De que em Atos 2 os discípulos eles já tinham o Espírito Santo dentro deles, vivendo neles, mas eles estavam sendo elevados a um outro nível, eles estavam recebendo poder ou a virtude do Espírito Santo para então pregar a palavra, serem elevados a um outro nível, para então pregarem com mais ousadia, digamos assim. Então é interessante nós termos esse entendimento de que eles já tinham o Espírito Santo, eles estavam sendo naquele momento aperfeiçoados, sendo elevados a um outro nível. Tanto que na continuação, lá no versículo, lá em Atos 2, aliás, no capítulo 2, vou ler aqui para vocês, para a gente ter base bíblica. É importante isso, a gente ter base bíblica. Não só falando de acordo com o nosso entendimento, nossa interpretação. É importante a gente ter fundamentação bíblica. Por isso é importante. Sempre quando vocês forem pregar a palavra ou conversar sobre Deus, é sempre importante ou vocês terem a base bíblica decorada, ou então ter a Bíblia mesmo, de fato. Mas é importante ter a fundamentação bíblica. E no capítulo 2 de Atos, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, a igreja, e no meio desta igreja estavam os discípulos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aqui estavam reunidos muitos povos de diferentes nações para a festa de Pentecostes. E foi no momento que a igreja foi cheia do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Então foi um momento oportuno para que a palavra de Deus fosse pregada a todos aqueles povos que estavam ali reunidos para a festa de Pentecostes. Então era uma grande oportunidade de evangelização. E é assim que Deus faz. Quando nós menos esperamos, Ele dá a oportunidade para que nós preguemos a palavra. E, continuando e finalizando, no versículo 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E no versículo 14 também temos a passagem do sermão de Pedro, onde quase 3.000 pessoas, ou mais de 3.000 pessoas, se converteram ao Senhor. Então, após eles serem cheios do Espírito Santo, houve um grande mover ministerial. Teve esse momento aqui maravilhoso, né, sobrenatural, onde cada um estava cheio do Espírito Santo, e cada povo que ali estava reunido, de diferentes nacionalidades, entendiam com o seu próprio idioma sobre as grandezas de Deus. E posteriormente nós vamos sobre o sermão de Pedro, onde ele pregou em pé com os 11 discípulos, levantou a sua voz, isto está no versículo 14, e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. E no versículo 41 diz: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Que maravilha! Então, depois de eles serem cheios do Espírito Santo, foram evoluídos ministerialmente. Então, esse é o sentido de Atos 2. Eles já tinham o Espírito Santo dentro deles, mas em Atos 2 eles foram cheios do poder do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo, a fim de que fossem pregar a palavra de Deus com ousadia. Seja cheio do Espírito Santo no dia de hoje. Até o próximo vídeo.